Então, galerinha, tá aí mais uma aula nossa, né? O tema hoje é República Oligárquica. Na última aula nós tratamos sobre o fim do Império, a chegada de Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto na a República, né? A Primeira República, a República da Espada, como ficou conhecida. Nós falamos sobre a crise financeira e, consequentemente, a queda aí do Marechal Deodoro da Fonseca, a chegada de Floriano Peixoto ao poder e, consequentemente, aí também endurecimento, né, do seu governo em relação aos questionamentos que surgiam, né, devido à crise política e crise econômica que ficaram unidas. E agora nós vamos discutir sobre a República Oligárquica, conhecida também como a República do Café com Leite, que foi o período de 1894 a 1930. Bem, esse período também ficou conhecido como a política do café com leite, que era a divisão do poder entre Minas e São Paulo, ou seja, eles ficavam alternando no poder com o apoio das outras regiões, né? Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro. E tinha uma política dos governadores firmado com o Campos Salles em 1898, em que o presidente auxiliava os governadores auxiliavam o presidente. Era uma troca de favores. E isso também ia no nível municipal. Só que no nível municipal nós tínhamos os coronéis. É, Nós temos diversas obras de novelas aí que tratam sobre esse período do nossa história. E seria bacana se vocês estivessem assistindo. Eu vou estar também indicando para vocês no chat e na nossa videoconferência alguns filmes que vocês podem estar vendo. Bem, como que era marcado, né, as eleições, né? As primeiras eleições, e vocês vão ver que isso ainda perdura nos dias de hoje, né? Se vocês olharem direitinho, mais para o interior do nosso país, até no interior do estado do Rio de Janeiro, ainda são práticas comuns. O coronelismo, que era um latifundiário, ele vem muito daquela época que foi criada a Guarda Nacional e que eram instituídos coronéis. Esses coronéis geralmente eram pessoas ricas dentro das suas regiões. Eles têm uma questão muito forte depois com a abertura, com a chegada da República, porque na realidade as pessoas estavam ligadas a eles, seja por um compromisso familiar, através de padrinho, madrinha, ou seja através, né, da questão econômica, né, que era muito forte, tanto no interior e na cidade do Rio de Janeiro também, mas só que de uma maneira não tão aberta como que era no interior. O clientelismo, que é a troca de voto por presentes, né? Vocês veem ainda hoje em dia algumas denúncias, principalmente em período de eleição, que pessoas trocam cestas básicas e até mesmo dinheiro em troca de voto. O voto de cabresto, que era a voto a partir de uma intimidação, né? Que eles chegavam armados mesmo e se não votasse no candidato do coronel, a pessoa poderia ir ser penalizada, apanhar ou até morrer. A fraude eleitoral, que eu acho que para vocês, até agora mesmo do nono ano ou terceiro ano do ensino médio, que é quando essa matéria é repetida, vocês percebem que é normal a fraude eleitoral, até em épocas de urna eletrônica isso acontece, infelizmente. E a degola, que é o caso mais notório, que aí os candidatos mesmo são assassinados. Próximas eleições vocês sempre ficam observando de pessoas que morrem, assim, são assassinadas, dependendo das regiões, que é uma coisa que ainda acontece nos dias de hoje. É questão de observação mesmo. Como que era a estrutura econômica, né? Como eu falei para vocês na última aula, pouca coisa mudou do período final do Império para o período da República. Por que pouca coisa mudou? O sistema econômico era o mesmo, visava-se dar maior possibilidade de acesso aos cafeicultores, né? Eles que tinham os maiores empréstimos do governo federal, eles que apoiavam, né,
a entrada do presidente, eles que financiavam tudo mais, então, como posso falar, nada mais justo que seus problemas serem vistos primeiro. Não deveria ser dessa forma, né? Deveria ser visto a nação como um todo, porque a nação não era feita só de cafeicultores. A gente dá importância aí à questão da borracha, né, que o Brasil ele entra numa questão de litígio com a Bolívia. O Brasil compre, né, o Acre, mas logo depois semente dessas plantas, dessas árvores são levadas pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela França e são plantados em suas colônias, né, suas colônias tanto na África quanto na Ásia. O cacau, que é o famoso chocolate, né, que também foi roubado aqui de nossas terras, foi roubado da América e levado para a Europa para se produzir lá. E os outros produtos como açúcar, couro, algodão e mate. Lembrando que até mesmo dentro da questão do convênio de Taubaté, é o café que é o cargo-chefe da nossa economia. Então, se a gente não vende café, nós entramos em crise. Aí eu mostro para vocês como que era o Brasil antes, né, da compra do Acre, né, o que significou isso, né? Tinha um interesse muito grande em relação à extração do látex e tinha até as questões mesmo que envolvia a disputa, né, entre os grupos, até pela ocupação lá daquela região. Percebemos que tanto para o Brasil quanto para a Bolívia houve vantagens. No entanto, logo após a compra do Acre, se vê a situação dos norte-americanos e europeus terem conseguido extrair, né, a borracha de outros elementos, não necessitando e fazendo com que esse mercado que era promissor no Brasil viesse a cair. Agora nós vamos aos conflitos sociais, os conflitos messiânicos. A Guerra de Canudos, que o Antônio Conselheiro ele busca uma solução para aquele povo. Ele era um homem ligado à religiosidade, mas só que devido ao fato dele estar buscando melhora para o povo, melhora para aquela situação daquela galera lá que estava no interior do Nordeste da Bahia, ele é visto como um monarquista e inimigo da República. E o arraial é atacado por 4 vezes em sequência e na quinta vez, na quinta, né, se obtém sucesso, todo o arraial é destruído, né, só sobra 4 pessoas e as crianças e mulheres tinham sido escravizadas, os sobreviventes. Lembrando que a escravidão já tinha acabado, né, gente? Mas como que as crianças foram raptadas e vendidas como escravos? A Guerra do Contestado, que foi um conflito que aconteceu em Santa Catarina, a situação ali envolvia a disputa de uma região, inclusive com pessoas, com estrangeiros. É isso que me causa me causou, né, a primeira vez que eu entrei em contato com essa história, porque foram brasileiros sendo massacrados por norte-americanos, foram brasileiros sendo atacados pelo governo federal, e a única coisa que eles queriam era o direito sobre as terras deles e não ter uma empresa estrangeira atravessando seu território. Se isso iria provocar ou não a evolução do local, uma melhoria, isso é outro assunto. O fato é que suas terras foram invadidas e foram totalmente massacrados aí pelo governo federal. Lembrando que tanto no Contestado quanto na Guerra de Canudos, a população foi violentamente massacrada. Tem a questão do cangaço, né, do banditismo social, lá com o Lampião e o Corisco. O Nordeste, como vocês também podem estar assistindo hoje, né, na televisão, nós temos um litoral muito rico, mas um interior muito pobre que sofre com a seca. E naqueles idos lá de 1890 a 1940 não era muito diferente.
E uma das formas que eles arrumaram era se transformando em cangaceiros. Eles viviam a assaltar vilarejos, mas na realidade eles buscavam aí um mito aí, né, do Robin Hood, né, de roubar dos pobres para dar aos ricos. Na verdade eles foram perseguidos tanto pelo governo federal quanto pelos coronéis, que por eles terem essa característica de serem atacarem mesmo e não temerem as ações do governo federal, não tinha condições para os coronéis combatê-los sozinhos. E eles também tinham um pouco da ajuda, né, daqueles moradores que porventura iam se unindo no seu grupo. O próximo assunto aí é sobre a revolta da vacina. Foi a questão da reforma, né, do Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro ele quis ser cópia de Paris. E aí o que eles fazem? Eles começam a derrubar os cortiços no centro da cidade, expulsam a população pobre. Lembrando que com a abolição da escravatura não houve uma tentativa do governo em dar terras para essa galera que tinha acabado de se tornar livre, ou seja, eles se viraram onde que eles puderam. E aí que começam a surgir as primeiras favelas, né, do Rio de Janeiro e do Brasil. Essas comunidades são afastadas do centro e logo em seguida vem a questão da vacinação obrigatória contra a varíola. E aí isso circulava entre eles, né, que o governo estava na verdade tentando matá-los. Olha só, olha que contexto interessante. Você tem um grupo de pessoas que são afastadas de suas casas, são expulsas, né, e logo em seguida vem um governo federal aplicando vacina. E muitas pessoas mesmo, né, acabavam morrendo não pela vacina, mas pela própria doença e por desconhecer os métodos, né, de acepção, né, de limpeza e tudo mais, até mesmo porque eles viviam numa situação muito deprimente porque não era preocupação do governo em estar aí ajudando essa galera. Por fim, gente, eu vou falar sobre a revolta dos marinheiros ou a revolta da Chibata, né, que teve como João Cândido aí como nosso líder, né, como uma pessoa que lutou, né, contra os maus tratos. Ele que tinha conhecimento, tomaram 2 navios, mataram os oficiais, lembrando que a escravidão, mais uma vez, já tinha acabado, mas os negros eram punidos com chibatadas. Isso fez com que eles lutassem, né, contra essa metodologia aí da Marinha Brasileira. No final, eles se renderam, né, tinham a promessa de ficarem livres, mas enfim, o governo federal não cumpriu com essa promessa e João Cândido acabou aí afastado. Alguns anos atrás agora que o governo federal pediu desculpas, né? Colocou uma estátua de João Cândido lá na Praça 15, reconhecendo o valor dele, a importância dele. Mas a família, tanto a família quanto o próprio João Cândido sofreu muito. Espero que vocês tenham gostado, né, essa pequena explanação para a gente tentar encerrar aí esse capítulo 5. Teremos a nossa prova. Espero que vocês